Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Kátia Beckers e sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, que tem como propósito levar informações que agreguem na tua performance e atuação profissional no mercado de trabalho. E a pedidos trago mais um vídeo falando sobre o que nunca fazer ao estruturar seu instrumento de apresentação profissional, o currículo. Foto, número de documentos, quantidade de páginas, a assinatura e quando não tenho registro em carteira, coloco ou não coloco? Se estas também são as suas dúvidas, fica aqui comigo, porque a partir de agora vou te apresentar, um novo olhar e fazer você que tenha essa percepção e treinar os seus olhos como os olhos do recrutador e te sanar todas essas dúvidas. Mas antes vou te pedir aquele joinha que sempre ajuda o canal. Se não é inscrito, se inscreva já, ative o sininho para receber notificações. Vamos lá? Em um processo, de seleção justo, o currículo, ele chega primeiro. E é por isso que é tão importante organizar esse instrumento de apresentação profissional. E agora eu vou detalhar alguns itens aí para você prestar atenção e nunca colocar. Quando eu falei agora há pouco que nós temos que treinar os nossos olhos com os olhos do recrutador, para muitas pessoas não é uma tarefa tão fácil. Por quê? Porque somente se posiciona no papel de candidato. Então eu quero que vocês prestem atenção nestas dicas aí, porque são dicas fundamentadas em 15 anos, que eu tenho de atuação profissional no ensino profissionalizante e também fazendo intercâmbio entre empresas e candidatos. Então, assim, número de documentos pessoais é um item bastante importante que eu posso dizer para vocês. Meu ponto de vista, E este ponto de vista, ele é fundamentado, inclusive, com muitas conversas com recrutadores aí ao longo destes anos. E eles dizem que realmente, assim, não é um item de suma importância para o instrumento, de apresentação profissional, que é o currículo. Para um segundo momento, num processo de seleção, aí sim, mas em primeiro momento, Kátia, posso colocar os números dos meus documentos pessoais? E eu vou dizer que não, Não se coloca número de CPF, não se coloca número de documentos como RG também. Por quê? O recrutador, ele não precisa em primeiro momento, na hora que está analisando o seu currículo, saber do teu número de um CPF ou de um RG. O que eu posso dizer é o seguinte, dependendo da vaga em si, pode ser pertinente em segundo momento descobrir, o recrutador saber, dessa numeração. Como? Se candidatar a alguma vaga em instituição financeira, bancos, aí sim, cooperativas de crédito, mas em um segundo momento. Em primeiro momento, não há necessidade de colocar números. E mais para frente, fica comigo aqui no vídeo que eu vou fazer as explicações dos porquês que não pode por cada item. Segunda dúvida aí, mais frequente quanto à foto. Por que recrutadores e instituições solicitam a foto? A foto, ela é solicitada para ter uma imagem pessoal. Elas querem saber, as empresas em si, como que é a retratação da tua imagem. Embora para muitas vagas, muitas funções, a imagem, ela não é a produção de trabalho, mas as empresas solicitam sim a foto. Então, assim, quando a empresa solicita a foto, mesmo não havendo a necessidade, em virtude de que não é a produção de trabalho, a imagem como modelo, recepcionista de eventos, feiras, congressos, manequim, enfim. Quando não há essa necessidade e mesmo assim as empresas solicitam, a minha orientação sempre é encaminhem sim com foto. Aí uma dúvida também que me perguntam, Kátia, mas se não há a necessidade da foto, porque não é a produção de trabalho, se eu candidato não entregar com a foto, há a possibilidade da empresa nem me encaminhar para um segundo momento de seleção? Há essa possibilidade, sim, e bem grande. Por isso que eu digo o seguinte, haveria necessidade? Não. Mas a empresa solicitou, então você vai encaminhar com a foto. E na hora da reprodução, a imagem que você vai fazer para retratar a foto deste currículo, tem alguns detalhes aí para vocês pensarem.
Qual vestuário mais adequado? Para você não errar no vestuário, somente você tem que fazer duas análises aí. Qual que é a filosofia dessa instituição, dessa empresa e para qual função que você está trazendo este currículo? Se você fazer uma análise destes dois itens, você não erra a questão da roupa, o vestuário. E cuidem para vocês não abusarem nos adornos, brincos, colares, algo que seja também assim muito gritante, muito brilhante, roupas também sem muita textura, muitas cores, propagandas. Então a gente tem que ter estes cuidados também. E mulherada na questão, né, da que a gente fala, né, não abusar na maquiagem também. Tenham estes cuidados para que vocês façam uma retratação da tua imagem. Porque o currículo, ele sempre vai chegar primeiro no processo de seleção justo. Então, em cima do currículo, em cima desta foto, é que você pode ser convidado a continuar neste processo de seleção. Mais uma dúvida frequente é quanto à quantidade de páginas. Quantas páginas que são convenientes aí? A gente tem que entender o seguinte, o recrutador, isso já foi falado também em outros vídeos, ele tem uma média, tá, de tempo estimado para leitura de 6 segundos. Então, quanto mais enxuto você conseguir trazer as suas informações, melhor. Quais blocos de informações que constam no currículo? Dados pessoais, a formação acadêmica, formação extra, né, que são a formação de cunho complementar e a tua trajetória profissional. Então, basicamente, o currículo ele se resume nestes itens, além do objetivo em si dele, né, que é para qual área ou função. Não se esqueçam, o objetivo do currículo é área ou função, mas isso eu vou retratar num outro vídeo aí mais para frente. Então, assim, 2, 3 páginas é o suficiente. Eu digo estourando 3 páginas. Se você conseguir trazer de uma maneira muito mais enxuta em 2, melhor. Tanto para a reprodução dele em arquivo fechado, que você encaminha para os meios online e e-mail, como você também pode fazer na parte impressa. A quantidade de páginas, ela também vai variar se você opta, né, pela entrega de um currículo documentado, um portfólio ou um currículo ou currículo vitae, que é a maneira mais enxuta de entregar. Então, assim, depende muito do que a empresa orientar ou que ela precisa analisar dentro do processo de seleção interno dela. O portfólio, o currículo documentado, ele vai constar mais páginas sim. Por quê? Porque consta cópia de certificações dos cursos que você disse que fez, das certificações, participação em palestras. Agora, se a empresa somente solicitar para você currículo, então é uma maneira mais simplificada. Então você vai optar em no máximo 2 páginas, porque só vão constar informações que você digitou ali. Outra dúvida muito frequente, assinatura. Gente do céu, assino o meu currículo? Não se assina um currículo. Olha só, pense desde o que eu estava falando no início do vídeo. Imagina a situação, você colocou o número de documentos, imagina se você colocou, eu orientei a não colocar. Então, número de documentos e assinatura. Isso é um prato cheio para você trazer informações que são muito pessoais, muito confidenciais tuas e que não é importante para o recrutador neste primeiro momento ter como número de documentos e saber a tua assinatura. Então vocês não assinem, apenas fazem a digitação do teu nome. E a digitação, a constatação do teu nome dentro de um currículo nunca tem abreviação. Em nenhum momento, nem intermediários, nem ao final, é teu nome digitado na íntegra, inteiro e completo. Então, por questão de segurança, não se assina um currículo. Nós sabemos também que tem muitas pessoas que acabam se submetendo a situações de trabalhar sem registro. É uma realidade, não tem como a gente não falar desta situação. Trabalhei sem registro, Kátia. Como que eu faço para colocar ali? Porque assim, eu sempre consigo fazer uma análise, isso é muito importante, tá? Dentro, né, de um processo de seleção e muitos recrutadores também conseguem fazer essa análise de quê? Trabalhei sem o registro, mas ela tem uma experiência ali, né, naquela função, naquelas atividades. Vou inserir no meu item lá do currículo experiência profissional
empresas a qual eu prestei o trabalho, mas eu não tive nenhum vínculo empregatício com ela. E aí vem uma segunda pergunta também, né, das pessoas, dos alunos a quais me procuram, que é: eu trabalhei, Kátia, eu tenho uma experiência nesta função, eu sei desenvolver estas atividades, mas a minha dúvida é, eu acabo retratando, apresentando neste currículo o nome deste local, a qual ele não me deu nenhum vínculo aí, e isso fica ruim para mim? De todas as perguntas, tá? Essa eu considero a que você tem que ter um pouco mais de atenção ao você retratar ali. Eu acredito que toda experiência que você teve, você tem que realmente, né, agregar valor nessa tua apresentação profissional, que é o currículo, você tem que apresentar ali. Mas eu sempre costumo trazer como uma dica muito bacana, em vez de você colocar o nome desta empresa, a razão social dela, você coloca o segmento dela, a área dela de atuação e não retrate o nome dela. E aí abaixo você vai colocar a função, né, que você estava desempenhando, embora não está registrado em carteira, você diz ali, você retrata a função que você desempenhava ali. E abaixo as atividades desenvolvidas nesta função. Ali é o momento de você fazer toda a tua explanação, a tua experiência, né, dentro desta empresa, dentro desta função. E um detalhe bem importante, o período também, né? Vocês podem colocar um mês barra ano de início e até o mês barra ano de término ali. Aí se vocês estão na situação de que, Kátia, eu ainda estou nesta situação, o que eu coloco ali no período? Aí você vai colocar data de entrada, e aí você vai colocar o mês e o ano que você entrou nessa instituição e está desenvolvendo ainda estas atividades. Mas sim, agrega valor vocês colocarem estas informações, porque você tem experiência sim, e um ponto bem importante também para a instituição é saber que você preza, né, pela questão, né, de valores, ética, ao não citar a instituição em si. E, inclusive, coloque o município, a localidade ali também, porque fica bem importante, porque a empresa ela precisa, na verdade, fazer uma análise por questão de logística de 3 endereços ali, aonde você reside, aonde que eu, instituição, estou, e também se você estuda qual que é a localidade. Ela faz esta análise também. Acredito que seja isso. Neste vídeo, tá, eu retratei de uma maneira mais breve aí sobre as principais dúvidas do que não devo colocar e por quê. Então, assim, é importante a gente saber, assim, o porquê que eu não coloco. Não é simplesmente vir uma informação de que não se coloca, mas saber o porquê, ok? Gostou desse conteúdo? Se não deixou o seu joinha na entrada, deixa agora para mim. E para não perder nenhum conteúdo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com mais pessoas que possam agregar a informação deste vídeo. Até o próximo!